Todo mundo pede a mesma coisa. O quê? Ensinar declaração de fé. Andréia, ensina para nós declaração de fé. Andréia, ensina para nós como você faz essa declaração de fé. Ensina como você constrói essa declaração de fé. E aí, diante dessa necessidade, para atender a vocês, meus queridos, hoje nós vamos ensinar a construir a declaração de fé. Primeira coisa que você precisa saber é que declaração de fé é falar aquilo que crê. Você não vai falar qualquer coisa, você vai falar segundo aquilo que você está crendo. O que você crê? Como você crê? De que forma está a sua fé naquilo que você crê? Isso é declaração de fé. Não é pensamento positivo, não é positivismo, é declarar a fé segundo aquilo que nós estamos crendo. Sabendo isso, eu vou olhar para o seguinte texto, Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago também vai citar que a língua, apesar de ser um órgão tão pequenininho, ele é como um leme de um grande navio, que tem poder para dar direção a esse navio ali no meio dos mares. Então preste atenção nesses dois pontos que são muito interessantes. A língua então tem poder de gerar. Ela vai gerar vida ou vai gerar morte. Ela tem poder também de dar direção ou também tem o poder de tirar a direção. Sabendo desses dois pontos, a pergunta que cabe a nós fazer é: o que é que eu estou falando? Como eu estou falando? Por que eu estou falando? O que eu estou falando tem um impacto direto na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com meu esposo, com minha família, nos meus relacionamentos interpessoais. Então veja bem, novamente, a língua tem poder. Quando você entende o poder que você tem na fala, e aí eu vou buscar lá Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele não pediu aos anjos que fizesse, Ele não usou uma varinha de condão, não. Deus criou todas as coisas falando. E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: haja luminares. E disse Deus: apareça a parte seca da terra. E disse Deus: os animais, os animais selvagens, tudo a partir da fala. Quando Deus vai também gerar o homem, ele também fala, façamos. Então, a partir do que eu falo, eu estou ativando o poder criativo para a manifestação. Eu falo segundo eu creio, alinhado com a palavra, essa palavra chega ao céu, a Bíblia fala que ela não volta vazia, então ela volta cumprindo o efeito para o qual ela foi lançada. Esse processo é o processo da ativação do poder criativo ou da manifestação através da palavra falada, que muita gente chama rema, a palavra falada. Se você entender 2 Coríntios 4:13,
eu criei, por isso eu falei. Você vai entender o processo que Deus usou para criar todas as coisas. Ele não olhou para o caos e disse, o caos. Não, ele olhou para o caos da terra, sem forma, vazia, aquela matéria desordenada, e ele então fala aquilo que ele deseja ver naquela matéria desordenada. A luz, a ordem, a separação, o dia, a noite, as trevas, a luz. Então, tudo isso foi construído a partir do que Deus crê e não do que ele estava vendo. O ponto principal para iniciar a sua declaração de fé é falar aquilo que você crê, alinhado ao que a Bíblia diz. Ponto importante: toda declaração de fé precisa nascer de crer. Não é só falar, não é positivismo, não é mente positiva, não é só achar que eu vou pensar positivo, peraí, vou forçar meu pensamento aqui, pensar positivo que vai acontecer. Não, você precisa crer no coração. Eu vou ler um texto aqui com você para você perceber isso claramente pelo que a Bíblia diz. Marcos, capítulo 11, verso 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, grifa na sua Bíblia, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, grifa também, no seu coração, mas crer que se fará o que diz, grifa aí também, assim será com ele. Porque isso vos digo, grifa aí, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Premissas de uma declaração de fé de sucesso bem estruturada: crer naquilo que está sendo falado com o coração, alinhado com a palavra de Deus, regado com fé, tendo direção e clareza. Não é só falar como um papagaio, não, é falar com convicção, com certeza bíblica, com clareza bíblica, com doutrina bem formada, e para isso você precisa estudar a palavra, saber o que a palavra diz acerca daquilo que você deseja declarar. Por exemplo, você está passando por algum problema, alguma perseguição, alguma tribulação, e você sabe que tem algo ou alguém trabalhando contra você. Como você constrói uma declaração de fé baseada nessa circunstância? Então você vai, eu declaro pela fé, segundo o que está escrito na palavra de Deus, que nenhuma arma forjada vai prosperar contra mim, que nenhuma armadilha feita para mim vai me alcançar, porque eu declaro pela fé que creio firmemente que os anjos do Senhor estão acampados à minha volta e aquele que me guarda não dorme. Veja,
uma declaração de fé, declarando fé na proteção divina, no cuidado de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Isso é colocar a palavra funcionando para você. Você está passando por alguma falta, alguma necessidade? Como você vai declarar fé? Eu declaro pela fé que a minha vida, os meus celeiros são fartos, porque eu tenho um bom pastor e eu não tenho falta de nada. Declaro pela fé todo suprimento chegando, minhas necessidades sendo supridas e eu não tendo falta alguma. Percebe? A circunstância existe, ela é real, porque a fé não nega a circunstância, ela não nega a realidade, mas ela constrói para você o poder de manifestação que vai alterar a sua realidade. Exemplo, está passando por enfermidade. Eu declaro pela fé que eu sou sarado, sou curado por causa das pisaduras de Jesus. Eu não preciso estar doente. Toda doença que está no meu corpo, ela está ilegal, porque Jesus aniquilou todo o seu poder na cruz do Calvário. Então, enfermidade, aí você vai falar o nome da enfermidade. Eu te repreendo no nome de Jesus e decreto o seu fim. Viu? É declarar o que você crê, não o que você está vendo. Não é falar, Deus, a minha panela está vazia, Deus, eu estou doente, Deus, o fulano está levantando contra mim. Não, você vai falar aquilo que você deseja ver manifesto. E isso em concordância sempre com a Bíblia. Fazendo assim, você vai alinhar poder criativo com palavra de Deus e o resultado é manifestação daquilo que você está crendo. Como eu disse no início do vídeo, como você crê? Em que você crê? Onde está a sua fé? Para você construir declarações de fé que verdadeiramente funcionem e não sejam palavras vazias, precisa gerar fé no coração. Marcos 11 é muito claro. Não duvidar no coração. Se duvidar no coração e colocar um se, você já lançou o espírito da dúvida sobre a sua declaração de fé e Deus não trabalha com a dúvida. Deus trabalha com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível da sua declaração funcionar. Por isso, encha a sua boca de palavras, mas antes encha o seu coração da palavra, para que ela saia de você, mude as circunstâncias à sua volta, altere todas as coisas que te cerquem e faça a palavra funcionar ao seu favor. Assim, a sua declaração de fé está construída biblicamente.